Opa, aqui é o Fernas e esse é mais um vídeo do canal aqui de como jogar Vampiro à Máscara V5. Sem dúvida, as páginas mais importantes do livro é a criação do personagem, esse resumo, esse summary que tem aí no livro, tá? Na 138 e 139, pelo menos na minha versão do livro, tá? Ela basicamente explica como fazer a ficha de personagem. Eu tenho um vídeo no canal sobre eu fazendo uma ficha de personagem, né, do início ao fim, mas eu quero fazer um vídeo que mostra um resumão, né, de como fazer o personagem. Nossa, vou puxar aqui. Como fazer o personagem, né, de uma forma aí bem tranquila e rápida. Vamos lá. Basicamente, você vai começar pelo conceito do seu personagem, quem ele é, qual é a história dele. Então, lá no outro, eu tinha comentado sobre o Nelson, né, que era um Nosferatu, é, que tinha tido uma vida trágica, que tinha experimentado um monte de tragédias lá na vida dele em relação à família dele e tal. E ele tinha acabado virando ali um detetive ali da Camarilla, ele fazia, né, investigações para Camarilla, depois que ele foi transformado lá num Nosferatu, e ele foi abraçado por um vampiro, um Nosferatu e tal, então já escolhi o clã. E toda aquela ideia de que ele era um detetive, né? O conceito dele era de um detetive que tinha uma vida trágica e tal. E aí, você, com base nisso, você vai começar a montar o seu personagem e vai olhar ali todas as partes definidas. Agora, o personagem Nelson seria um tipo de personagem se ele fosse um Ancila, um tipo de personagem se ele fosse um Neófito, ou um outro personagem completamente diferente se ele fosse um Sangue Fraco, tá? Então, como muda isso? Isso eu não cheguei a abordar no vídeo, né? Então vamos mostrar aqui quais são as principais mudanças e não mudanças de quando você faz um vampiro Ancila, Neófito e Sangue Fraco. Então, primeiro, o que não muda, tá? O que não muda, vamos lá, deixa eu deletar aqui. Isso. O que não muda é basicamente os atributos não mudam. Tanto faz se você é um Ancila, se você é um neófito ou se você é um sangue fraco, seus atributos você vai fazer igual. Um atributo vai ter 4, 3 vão ter 3, 4 vão ter 2 e um vai ter um ponto, tá? Então não há diferenças. As habilidades também não mudam. Você vai ter aquelas três opções para você escolher entre o Jack of all trades, que é o pau para toda a obra, né? O balanceado ou o especialista, né? Onde o Jack of all trades você tem, né? Pau para toda a obra, uma com 3, 8 com 2 e 10 com um. O balanceado, 3 com 3, 5 com 2 e 7 com um. E o especialista, onde você tem uma com 4, 3 com 3, 3 com 2, 3 com um. Isso também não muda, independente de se você é um Ancila, Neófito ou Sangue Fraco. Outra coisa que não muda é que você também vai ter um predador só, tá? E esse predador é um kit que vem na sua ficha, e dependendo do predador vem um kit diferente, mas a ideia é que ele vai te trazer um ponto de uma disciplina, né? Você sempre tem uma opção de duas ali para você escolher. Tem algumas qualidades, algumas vantagens, e também vem com defeitos e coisas do tipo para a sua ficha. Ele sempre tem algumas coisas boas e algumas coisas ruins, e ele também pode impactar a sua humanidade, ele também pode fazer a sua humanidade cair um ponto, ou até subir um ponto, ou ele não impacta, tá? Isso também não muda, então, seja para Ancila, Neófito ou Sangue Fraco. E você tem as convicções e pilares, né, os touchstones, convictions e touchstones, que você é igual também, Ancila, Neófito ou Sangue Fraco, você vai ter a sua ligação com o mundo dos mortais, e para cada ligação você tem uma convicção. Então eu tenho duas touchstones, eu vou ter duas convicções, coisa assim. As convicções e touchstones não precisam estar conectadas, elas não precisam fazer sentido entre si, mas precisa ter a mesma quantidade, tá? Então isso é o que não muda. Tanto faz fazendo um personagem Ancila, Neófito ou Sangue Fraco, você vai fazer o mesmo critério. Agora, o que muda, né? O que muda na hora que eu for fazer os meus personagens? Deixa eu tentar ver se eu aumento isso aqui para ficar mais fácil aí de ver. Então vamos lá, vocês vão perder minha cara aqui, mas beleza. Não, acho que até dá pra...
Dá pra botar minha carinha. Beleza, tá aí. O que que muda? Disciplinas, tá? Disciplinas muda porque o Ancila, tanto o Ancila quanto o Neófito, possuem, tá, duas disciplinas, 2 pontos em uma disciplina do seu clã e 1 ponto numa outra disciplina. Lembrando que o Predador, como traz 1 ponto também, pode turbinar uma dessas duas disciplinas, ficando 3-1 ou 2-2, ou mesmo dando 1 ponto numa outra disciplina qualquer, independente de ser do clã ou não. E aí fica 2-1-1, né? Isso para ele. Agora, o Sangue Fraco não tem disciplinas. A única disciplina que ele vai ter é o ponto do Predador, e ele não pode upar essa disciplina. Ele vai ter apenas 1 ponto lá de uma disciplina qualquer que ele pegou lá por causa do Predador, tá certo? A outra coisa é para as disciplinas. Tanto o Ancila quanto o Neófito pode upar. O Sangue Fraco não pode upar essa disciplina, mesmo a do Predador que ele pegou. Ele vai ter aquele 1 ponto final da história. O que o Sangue Fraco pode upar? Ele pode upar uma disciplina chamada Alquimia do Sangue Fraco, que ele começa com 0, mas ele pode ir upando ela, tá certo? Existe uma qualidade que você já começa com a disciplina de Alquimia do Sangue Fraco e tal, e existe uma outra qualidade chamada Afinidade de Disciplina, né? Onde você compra uma disciplina e você já começa com nível 1, e você pode upar ela normal com XP. Então, essa disciplina específica, porque o Sangue Fraco comprou aquela qualidade, que é uma qualidade de Sangue Fraco, específica de Sangue Fraco, aí ele pode conseguir upar aquela disciplina lá. Que, aliás, eu recomendo que todo Sangue Fraco pegue essa qualidade. Mas, se não, ele não tem acesso a disciplinas além daquela do Predador e ainda só no nível 1, tá bom? Outra coisa é a época do abraço, o embrace, quando é que ele virou vampiro, tá? O Ancila, ele virou lá na época de Napoleão, lá no final do século XVIII, 1700 e bolinha 2, né? 1780, né? A ideia é essa, a partir de 1780, tá? E aí, o Neófito, ele é meio que o pós-guerra, né? Pós-segunda guerra, ali a partir de 1940, né? Que ele vai ser abraçado. E o Sangue Fraco, ele é o do novo milênio, ele foi abraçado há no máximo aí 15 anos atrás, tá? Então aí pós os anos 2000 já, tá bom? A geração do Ancila, 10ª ou 11ª geração. 9ª geração para baixo ou para cima, né? A forma como você quer olhar, mas assim, de primeira a 9ª geração, digamos assim, eles são antigos, eles não são anciões. Na verdade, primeiro é só o Caim, segunda e a terceira são os antediluvianos, quarta, quinta, sexta são aqueles Matusaléns, aqueles caras. E aí, quando você fala de sexta a nona, são anciões, tá? E todos eles vão responder o beckoning, né? Que é o chamado. E aí, quem está de fato nas cidades, né? Na V5 são os Ancilas, que são de 10ª e 11ª geração. Esses daí são, digamos assim, os príncipes, os primogênitos e todos aqueles principais vampiros ali da Camarilla. Aí você tem o Neófito, que é o famoso, né, vampiro já formado, mas que está lá trabalhando para a Camarilla. E você tem o Sangue Fraco, ou a criança, que ele fala que é o vampiro mais novinho, mais inocente. E o Sangue Fraco não é nem bem um vampiro, né? Ele é meio vampiro, meio humano. E esse daí tem lá o ranking mais baixo possível, tá bom? A questão da potência de sangue, né? O Ancila começa com potência de sangue 2, enquanto o Neófito começa com potência de sangue 1, e o Sangue Fraco tem potência de sangue 0, e ele não pode upar essa potência de sangue, tá? Sempre será 0. Ele só pode upar se ele se transformar num vampiro propriamente dito, tá? Diablerizar um outro vampiro, coisa assim. XP, o Ancila tem 35 de XP, o Neófito 15 e o Sangue Fraco 0. Ele começa com 0 de XP e ele vai ter que angariar esse XP aí, sessão a sessão, tá? Qualidades e antecedentes. O Ancila começa com 9 pontos, tá? Além do efeito do Predador, ele tem mais 9 pontos para montar suas qualidades antecedentes. Já o Neófito tem o efeito do Predador e mais 7 pontos. O Sangue Fraco, ele tem o efeito do Predador e os 7 pontos,
E ele ainda é obrigado a pegar de 1 a 3 pontos das qualidades de sangue fraco, tá certo? Sendo que se ele pegar 1, 2 ou 3, ele vai ter que pegar o mesmo número como defeito de sangue fraco. Então ele não pode pegar tipo 2 na qualidade e 1 no defeito. Não. 2 de qualidade, 2 de defeito. 1 de qualidade, 1 de defeito. 3 de qualidade, 3 de defeito. Elas não precisam fazer sentido entre elas, mas elas precisam ser na mesma quantidade, tá? De pontos, tá bom? Então, por exemplo, se você pegou lá a afinidade de disciplina, você vai ter que pegar um outro defeito lá, tá? De sangue fraco para poder parear isso daí, tá? E você é obrigado a pegar, tá? Eu não posso, eu não quero pegar. Não, não. Se você é sangue fraco, você tem que pegar pelo menos uma das qualidades, pelo menos um dos defeitos, tá bom? 1 a 3. E defeitos, do mesmo jeito, o Ancila vive mais tempo, ele teve mais tempo para ter mais qualidades antecedentes, ele também vai ter mais defeitos. Então ele tem 4 defeitos além dos defeitos do predador. O neófito tem 2 defeitos além do predador, e o sangue fraco vai ter 2 defeitos, mais esse 1 a 3 aí dos de sangue fraco, que tem que ser o mesmo número de qualidades que ele pegou. E por fim, a humanidade. O Ancila começa com 6 de humanidade, o neófito com 7 e o sangue fraco com 8, exatamente porque ele foi gerado mais recentemente. Vampiros que foram gerados recentemente possuem 8 de humanidade. Quem já foi gerado há algumas décadas, 7. Os mais antigos, 6, tá certo? Os Ancilas, 6. Os mais antigos, anciões, em tese, teriam até menos, tá? Então, essa é a essência. Então, o que muda é disciplinas, o paras-disciplinas, a época do abraço, a geração, potência de sangue, XP, qualidades antecedentes, defeitos e humanidade. E o que não muda são os atributos, habilidades, predador e convicções e pilares. Tá certo, gente? Então, essa é a essência aí. Eu vou dar mais um tempinho para você olhar aqui a tabela, para vocês poderem mexer, tá? Para vocês poderem ver. Então, isso é o que não muda, isso é o que muda. E mudar aqui a minha carinha para ficar isso. E aí, é isso. Eu espero que isso tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, dá um like, se inscreva no canal. E eu ainda vou fazer vídeos de lore sheets e também o livro sobre como jogar o vampiro, o lobisomem, né, Apocalipse, aí da V5. Tá bom? Grande abraço, gente, e cuidado com a noite, não se percam na noite.